Você já parou pra pensar como seria o mundo sem música? Meio chato, né? Desde o início dos tempos, o ser humano sempre veio tentando seguir com harmonias e ritmos, é, tentando criar instrumentos de sopro, de percussão e até alguns instrumentos de corda. Com a evolução da tecnologia, em meados do século passado, século XX, foram surgindo instrumentos novos. E entre tantos instrumentos que surgiram, um que virou referência para toda a cultura nacional e internacional foi a guitarra elétrica. Isso tudo graças a um gênero muito conhecido também como rock and roll, né? E essa paixão do rock pela guitarra, ela seguiu muito ainda devido a muitos nomes como os Beatles, Rolling Stones, B.B. King, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Slash, John Mayer, entre muitos outros que fizeram parte da história do rock e fizeram seu nome graças à guitarra. Mas como funciona uma guitarra? Qual a história da guitarra? A história da guitarra elétrica está diretamente ligada com a invenção do engenheiro acústico e músico Lloyd Loar, que em 1923 inventou o captador, um dispositivo capaz de transformar a vibração das cordas em sinais elétricos. Com a invenção do captador, em 1932, Adolf Reichenbach foi responsável pela construção do que seria chamada a primeira guitarra, um instrumento de braço longo, corpo redondo e com uma placa sólida de alumínio que revolucionou a música. Já nos anos 40, paralelamente, várias pessoas trabalharam no aperfeiçoamento desse instrumento para transformar ele na guitarra que conhecemos hoje em dia, um instrumento de uma madeira maciça, um corpo sólido, e os principais nomes por trás desse aperfeiçoamento feito paralelamente nos anos 40 são Léo Fender, Les Paul, a fábrica de instrumento Gibson, Merle Travis e Paul Bigsby, que foram a dupla responsável pela criação do instrumento que nessa época era o mais próximo do que nós temos como guitarra elétrica hoje em dia. Mas assim, conhecendo a história dela, precisamos entender também como ela funciona. Uma guitarra elétrica soa diferente de um violão, principalmente por causa da diferença de construção nos corpos dos instrumentos. Enquanto um violão acústico convencional possui uma caixa de ressonância montada no corpo, ou seja, um buraco oco em sua construção, que permite a vibração das cordas para que ela possa ser ouvida prontamente, as guitarras elétricas não possuem esse corpo com essa caixa de ressonância. Em vez disso, as guitarras elétricas possuem um corpo sólido, que não possui essa caixa de ressonância, né, como eu acabei de falar. Em vez disso, a guitarra elétrica ela é projetada para produzir um som audível por meio da ação combinada tanto da eletricidade quanto do magnetismo. A vibração das cordas são convertidas em sinais elétricos por meio de um componente muito conhecido nas guitarras chamado captador. É ele que faz com que o som da guitarra seja o que ele é. E esse sinal é enviado para um amplificador, que por fim é enviado para um alto-falante e assim a gente pode escutar o som da guitarra. O captador ele é uma bobina de fio enrolado em torno de um ímã permanente, que tem o seu norte apontado para as cordas, de tal forma que ele vai magnetizar as cordas daquela guitarra, porque as cordas são de aço, então elas são magnéticas, elas podem ser magnetizadas, né? Então a corda em essência ela vai virar um ímã, e o campo magnético da corda ele vai estar alinhado com o do ímã permanente que o magnetizou, né? Quando a corda é puxada, o campo magnético ao redor dela vai começar a se mover para cima e para baixo, com a oscilação da corda. E esse campo magnético em movimento vai induzir uma corrente na bobina do captador. E essa é a indução eletromagnética simples, que foi descrita pela lei de Faraday. Segundo a lei de Faraday-Lenz, uma bobina que está introduzida em um campo magnético é continuamente atravessado por uma certa quantidade de linhas de campo magnético. E ela continua a ser atravessada por esse mesmo número de linhas até que haja uma certa mudança. Caso essa mudança nessa quantidade de linhas ocorra, vai ser gerada uma corrente nessa bobina. Essa corrente que vai poder ser interpretada no circuito do captador da guitarra para ser levada a um amplificador, um alto-falante e assim a gente poder ouvir o som da guitarra.
Essas linhas do campo magnético são chamadas de fluxo magnético e é uma grandeza que depende da intensidade do campo magnético, da área do condutor e de um ângulo entre o campo magnético e uma normal área desse condutor. Para a gente entender como surge essa corrente, a gente precisa entender que quando há uma variação desse fluxo magnético nessa bobina, a gente vai ter uma força eletromotriz induzida, que é medida em volts, que vai corresponder à variação desse fluxo magnético em um certo período de tempo. E junto com essa força eletromotriz induzida, vai surgir uma corrente induzida nessa bobina, que, como eu expliquei anteriormente, vai poder ser interpretado no circuito da guitarra para que a gente possa escutar o som dela. Agora, com o fim da nossa apresentação, podemos entender como a guitarra, suas cordas e os seus captadores estão relacionados com o mundo do eletromagnetismo. E para acabar nossa apresentação, queremos agradecer sua presença e por ter assistido até aqui. Obrigado!